Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 17, diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu sou o Osiel Messias e espada do Espírito é o assunto desta aula. Então seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, versículo número 11, Paulo começa dizendo assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Agora, em Efésios capítulo 6, versículo 17, a segunda parte desse versículo, Paulo disse assim: E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou seja, tomai. Antes ele diz, tomai o capacete, e aqui ele diz também, ou seja, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Discípulo, nós estamos falando sobre a armadura de Deus, e nesta aula eu vou falar sobre a espada do Espírito. Este assunto é um assunto que agrega valor para a sua vida espiritual. Então deixa aí o seu like, deixa aí o seu curtir, deixa também o seu comentário. Deixando o seu like, o seu comentário, o YouTube vai entender que este conteúdo ele é relevante e vai compartilhar com mais discípulos. Então, para que este conteúdo, esta lição, chegue para mais discípulos, deixa aí o seu curtir, deixa aí também o seu comentário. Inscreva-se aqui no canal da Escola para Discípulos se você ainda não é inscrito, e ao se inscrever, ative as notificações clicando no sino, porque aí quando tiver uma próxima aula, o YouTube vai te avisar. Então, discípulo, vamos entender junto a importância de usarmos a espada do Espírito. A palavra de Deus, a espada do Espírito, foi o que Jesus usou para lutar contra as investidas de Satanás. Veja o que diz em Lucas, capítulo número 4, versículo número 1, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Veja só, o texto continua, mas veja só. E foi tentado pelo diabo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, vai dizer assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. A primeira tentação do diabo sobre Jesus foi cobiça da carne. Lucas capítulo 4, versículo 2 diz assim: E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. Aí vem Jesus agora com a palavra de Deus, versículo 4. E Jesus lhes respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Segunda tentação do diabo, luxúria. Versículo de número 5 do capítulo 4 de Lucas. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares,
tudo será teu. Jesus novamente vem com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Versículo 8. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, para trás de mim, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Terceira tentação do diabo, soberba. Lucas capítulo 4 e o versículo 9 vai dizer: levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha ele usando a palavra também. Porque está escrito: mandarás aos teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Mas Jesus replica, porque Jesus tem o conhecimento, tem a espada do Espírito. Versículo 12. E Jesus respondendo disse-lhe: dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus, ele vence toda a tentação do diabo com a espada do Espírito, com a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16 em diante, vai dizer assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. João capítulo 17, versículo 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Provérbios capítulo 30, versículo 5 diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Assim como um soldado deve manejar bem a espada, o discípulo, para ser aprovado, tem que manejar bem a palavra da verdade. O diabo nos vencerá se permitirmos que ele nos envolva. Devemos abrir a nossa boca e falar a palavra de Deus com a autoridade dada por Deus. A palavra de Deus é uma arma poderosa e nós não devemos jamais esquecê-la ou ignorá-la. Discípulo, se esta aula fez sentido para você, deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário. Para você que está vendo este vídeo, está vendo esta aula e ainda não é inscrito aqui no canal da Escola para Discípulo, inscreva aqui no canal da Escola para Discípulo, porque ainda tem muita aula boa vindo por aí. E ao se inscrever, ative as notificações clicando no sino, porque aí quando tiver uma próxima aula, o YouTube vai te avisar. E discípulo, eu quero que você se lembre sempre que se você é um discípulo que entendeu a importância de usar toda a armadura de Deus e percebeu o valor da espada do Espírito, você é sim um discípulo de honra, você é sim uma discípula de honra. E que Deus continue abençoando e prosperando cada vez mais a sua vida. E até uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe.